Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero gravar o meu pão diário hoje, fundamentado num texto que está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. O capítulo é o de número 1 e o versículo é o de número 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Eu vou ser bastante breve, sucinto e objetivo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. As coisas que me aconteceram contribuíram. A pergunta de um leitor atento é esta: que coisas são essas? O que aconteceu com o apóstolo missionário, com o apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, o maior implantador de igrejas da cristandade, o maior doutrinador teológico, o escritor de quase metade do Novo Testamento? O que aconteceu com esse? Que coisas foram essas que lhe aconteceram, que contribuíram? O que podia contribuir com este homem tão seleto, tão abnegado, tão ímpar, tão singular nas Escrituras? Se você quiser saber, eu lhe convido a se direcionar à segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 22, em defesa do seu apostolado. Ele começa no verso 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, disse ele. Eu ainda mais, em trabalho muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. E além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Foi isso. Foram essas coisas que aconteceram com Paulo, que ele faz a seguinte leitura: essas coisas contribuíram. Então, se você quiser fazer um paralelo, você pode ler cada uma dessas e acrescer a expressão contribuíram. Então, os trabalhos contribuíram, os açoites contribuíram, prisões contribuíram, perigo de morte contribuíram, as 5 quarentenas de açoite recebida dos judeus menos 1 contribuíram, os açoites com varas contribuíram, os apedrejamentos contribuíram, os naufrágios contribuíram, as noites passadas em clara contribuíram, as viagens perigosas de rios contribuíram, os salteadores contribuíram, os perigos da nação, os de fora, os da cidade, os do deserto, os do mar. Todas essas coisas contribuem, os trabalhos contribuem, a fadiga contribui, a vigília contribui, a fome contribui, a sede contribui, em jejum, os jejuns contribuem, os frios contribuem e a nudez contribui. Isso é o mesmo que eu dizer, as coisas que têm me acontecido, disse Paulo, têm contribuído. Olha a leitura que ele faz. Ele não tem uma autocomiseração, ai, coitado de mim, tadinho de eu. Não, irmãos, ele entende que essas coisas que acontecem com o propósito de que o reino de Deus ganhe com isso. E daí eu intitulo esse pão diário de hoje com o seguinte tema: a obra é mais importante do que o obreiro. Não é a obra que tem que ser sacrificada por causa do obreiro. É o obreiro que tem de ser sacrificado por causa da obra. Não é a obra a primazia, ou melhor dizer, não é o obreiro a primazia, mas é a obra que está em primazia. Mais importante do que o obreiro é a obra. A obra é mais importante. Mais importante do que o pregador é a pregação. Mais importante do que o pastor é as ovelhas.
Mais importante, irmãos, do que qualquer outra coisa que você possa entender, ministerialmente. O ministério é mais importante do que o ministro, e eu preciso entender isso. Nós estamos vivendo uma leva de obreiros, uma leva de crentes que acham que os crentes são mais importantes que a sua fé. Não, a fé é mais importante do que os crentes. A fé não pode padecer para a benfeitoria dos crentes, mas os crentes devem padecer para a benfeitoria da fé. A fé deve ser mantida, a igreja deve ser mantida, as ovelhas devem ser guardadas, a obra deve ser mantida e os obreiros devem estarem dispostos a se sacrificarem por causa da obra. Caso contrário, eles não servem para serem obreiros. O pregador precisa sacrificar-se por causa da pregação genuína. Mal interpretado, mal entendido, nem sempre bem aceito, mas tudo isso para que a pregação genuína, límpida, da palavra de Deus perdure sendo intocável. Ela é mais importante. A palavra é mais importante. A obra é mais importante. O pregador não. O obreiro não, a obra em primazia, a obra em primeiro lugar, o pregador em primeiro lugar, o ministério em primeiro lugar, para depois o ministro. É esse tipo de consciência que a gente precisa ter do reino de Deus. Aí você pode se perguntar, mas irmãos, os açoites, cadeias, prisões, essas coisas que Paulo passara, ele diz que contribuiu, mas contribuiu para quê? Primeiro, porque ele está preso, verso 13 a seguir de Filipenses capítulo 1, os crentes tomaram ânimo, como quem dizem. Eles ouviram Paulo escrever e ouviram Paulo dizer, leram Paulo escrever e ouviram Paulo dizer o seguinte, Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Então eles ouviram Paulo dizer isso e eles se animaram, como quem dizem, ora, ele está preso e preso como está obrando, está trabalhando, está escrevendo, está intercedendo, está pregando. Como nós que estamos em liberdade faremos menos que isso? Então as prisões de Paulo vai inspirar os irmãos a tomarem Paulo como exemplo e obrarem honrosamente em prol do reino de Deus. Segundo, porque Paulo está preso, já a guarda pretoriana, a guarda, bendito seja Deus, porque Paulo está preso, a guarda de elite já tem oportunidade de ouvir o evangelho. Paulo está preso por causa do evangelho, mas mesmo preso não para de pregar o evangelho. Alguém poderia dizer, isso aqui não é atestado de boa conduta, hein, Paulo? Se você continuar pregando, isso prova rebelião. Você está aqui pela rebeldia da pregação do evangelho. Então a sua conduta não é uma boa conduta, porque você está pregando e você está aqui por causa desta pregação. Então que eu seja rebelde, que a minha conduta seja mal interpretada, mas eu vou continuar pregando. Aí ele termina a carta de Filipenses dizendo que os santos da casa de César os saúdam, porque ele está preso na casa de César já tem santo, porque ele está preso, a guarda pretoriana tem a oportunidade de ouvir a pregação do evangelho. Terceiro e último, porque ele está preso, ele tem tempo para escrever as cartas que vão abençoar as igrejas. Ele tem tempo para sentar, para ler, para ouvir, para entender, para receber de Deus, porque ele disse, eu recebi do Senhor que mesmo vos entreguei. Ele agora tem tempo para nortear, para balizar a igreja de todos os tempos, porque ele está preso. Então, porque ele está preso, bendito seja Deus, a palavra de Deus está livre, e livre curso como ela tem, ela vai alcançar as vidas, e hoje, até hoje, nós desfrutamos da prisão. Ainda bem que Paulo esteve preso, porque ele esteve preso, ele escreveu cartas como Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses e outras cartas que vão nortear a igreja ao longo dos séculos e que vão abençoar as nossas vidas. Entendendo isso, eu posso dizer, a obra vale mais do que o obreiro. As coisas que te acontecem, querido obreiro, acredite, elas têm contribuído. Se as coisas que te acontecem, teu sofrimento, tua dor, tua amargura está contribuindo, glorifique a Deus por isso. Falar em sofrimento é pisar em solo sagrado. Você está trilhando as pisaduras dos grandes homens de Deus. Gente que marcou história como Paulo, gente que marcou história como Pedro, gente que marcou história como João e como o próprio Jesus. As coisas que aconteceram ao Senhor Jesus, a cruz, a traição, o Getsemane, os uivos, as vaias, tudo que lhe aconteceu realmente contribuiu. Graças a Deus pelas suas pisaduras, graças a Deus pela sua moedura, pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Jesus
Jesus teve em mente que o cristianismo valia mais do que o próprio Cristo, por incrível que pareça. E eu não estou dizendo aqui em seção de valores, porque o cristianismo passa a existir a partir de Cristo, eu sei disso. O que eu quero dizer é que Jesus, o Cristo, sacrificou o Cristo a fim de que os cristãos fossem alcançados. Jesus, o Cristo, sacrificou-se a fim de que o cristianismo fosse expandido. Jesus é nosso exemplo maior. A obra é mais importante do que o obreiro. Sacrifique-se, obreiro, mas não sacrifica-se a obra. A obra está em primazia, a obra está em primeiro lugar. É esse espírito, é esse sentimento que Deus procura nos seus mais fiéis obreiros, trabalhadores do seu evangelho. Que Deus te abençoe, meu irmão. Esse é nosso like no dia, esse é o nosso vídeo no dia de hoje. Deixa o seu like, acione lá o sininho da notificação, inscreva-se no canal e seja abençoado no nome bendito de Jesus Cristo. Amém.